Então diz assim o Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Aleluia, graças a Deus, irmãos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Altíssimo Deus, Deus que revela coisas profundas, Senhor, e ocultas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado, eu rogo a Ti agora, Senhor, que o Teu poder se manifeste, Senhor. Manifesta-te, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Mexe no nosso coração, Senhor da glória. Abala a nossa estrutura agora, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pelo poder que vem de Ti, labarrão de candalabasúbia. Ó Deus, exaltado seja o Teu nome agora, Senhor, Pai. Ó Deus, coloca na minha mente os Teus pensamentos, Senhor. Coloca no meu coração agora, Senhor, o Teu sentimento, Senhor. Ó Deus, fala aos meus ouvidos, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada agora, Senhor. Tu sabes que eu preciso de Ti, Senhor. Tu sabes, Senhor da glória, Pai, que a Tua igreja precisa de Ti, Senhor. Ó Deus, fala então, meu Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Irmãos amados, Jesus estava fazendo a obra de Deus, né? Jesus, ele já tinha feito muitos milagres ali em Israel. Jesus caminhava ali pela região da Galileia. Jesus, por onde passava, fazia milagres, né? Jesus, por onde passava, abalava as estruturas das pessoas através do poder da palavra. E Jesus resolveu, né, em determinado momento, depois de ter curado muitos enfermos ali na região da Galileia, do mar da Galileia, em Genazaré, ele resolveu ir para Tiro, a cidade de Tiro, e a cidade de Tiro não era em Israel. E ele resolveu ir ali para ter um momento de separação, juntamente com os seus discípulos, provavelmente querendo ensinar e falar mais profundamente aos seus discípulos. E ali, Tiro fica hoje no Líbano, viu, irmãos? Ainda existe a cidade de Tiro, Tiro e Sidom, né? Ainda existem essas cidades, são cidades grandes ali no Líbano, né? E Jesus foi para lá. Não era o Líbano na época, era a Síria, né? Mas, em determinado momento, Jesus foi para essa cidade, caminhou alguns quilômetros para chegar até aquela cidade, e lá, Jesus entrou numa casa, e é bom você também compreender, irmãos, que por toda a região ali de Jerusalém existiam judeus, né? Existiam pessoas que conheciam Deus vivo e que eram alvo
efetivo do Senhor Deus, né? E Jesus, ele fez ali uma obra grandiosa em Israel, mas também nas circunvizinhanças, embora fosse, né, numa medida muito inferior àquilo que Jesus fez em Israel. Jesus também ministrou ali, né, em diversas cidades que não eram ali na época, né, da nação de Israel, pertencente à nação de Israel, mas o alvo de Jesus eram sempre os judeus, né? Jesus veio ao mundo, Jesus andou nessa terra e ele ministrou ali o povo judeu. O alvo dele eram os judeus, para que até nós, como gentios, pudéssemos ser alcançados por conta até da rejeição do povo judeu em relação a Jesus. E uma mulher que tinha uma filha endemoniada ouviu falar que Jesus estava ali, e ela já tinha ouvido falar a respeito do poder de Deus, do poder de Jesus, e ela foi ao encontro de Jesus, e a Bíblia diz que ela se ajoelhou aos pés do Senhor. Então você imagina uma mulher estrangeira, a Bíblia chama essa mulher de Sírio-Fenícia, ou seja, da região da Fenícia, que era justamente onde Jesus estava. Aquele povo não falava ali, né, hebreu, não falava ali, né, a língua que Jesus costumava falar, que era o aramaico. Aquela região falava a língua grega, e mesmo assim aquela mulher só chegou até Jesus, né, se ajoelhou a ele, e considerando ali todas as barreiras que possivelmente ela deveria ter tido ali para ir buscar ali a sua bênção ao Senhor, e ela pediu a Jesus que livrasse ali a sua filhinha, que estava possuído de um espírito imundo. Devemos considerar, irmãos, sabe, quantas vezes nós olhamos a palavra de Deus e quantas vezes nós não conseguimos relacionar determinadas coisas na nossa vida nos dias de hoje. Compreenda que os espíritos imundos, que os demônios, né, porque Jesus, depois que expulsou, chamou aquele espírito imundo de demônio, né? Compreenda e entenda que essa ação demoníaca ainda acontece nos dias de hoje. É óbvio que a manifestação demoníaca, ela não sempre acontece, né, com berros, com gritos, né, com situações que demonstram claramente a possessão demoníaca de uma pessoa, mas, né, a manifestação de um espírito imundo acontece de diversas formas nas vidas nos dias de hoje, como acontecia também no passado, né? O poder de Deus não mudou e a ação das trevas também não mudou na vida das pessoas, né, que hoje, né, vivenciam as coisas que são de Deus, né? Então, fique atento, porque, sabe, irmãos, quantas vezes nós, como pessoas que somos de Deus, temos que buscar, sim, a libertação para uma vida que às vezes é muito próxima a nós. A libertação de um espírito que muitas vezes comanda aquela vida, que tira a paz, que gera a opressão, que gera, né, que faz a pessoa praticar atitudes que são terríveis muitas vezes, atitudes que vão contra a palavra de Deus, atitudes que vão contra claramente aquilo que Deus falou. E é lógico, irmãos amados, que se nós, né, formos avaliar as nossas vidas, nós, como servos de Deus, como pessoas que temos Deus no coração, procuramos a cada momento e a cada dia errar menos. Então, né, quando uma pessoa erra, não significa que ela está terrivelmente endemoniada, né? Mas quando uma pessoa rejeita todas as coisas que são de Deus, rejeita a palavra, rejeita, né, viver uma vida, né, conforme diz a palavra do Senhor, existem grandes indícios de que essa pessoa possa estar ali, né, sendo conduzida pelas trevas. A Bíblia diz que, né, o diabo, aquele que está possesso de demônios, jamais poderá dizer, né, que Jesus é o Senhor.
jamais poderá, confirmar Jesus na sua vida, muito pelo contrário, ele negará e negará e negará, aquilo que é Jesus na sua vida, e muitas vezes negando a própria palavra de Deus. E hoje é muito comum isso, né, irmãos? As pessoas negam a palavra do Senhor. As pessoas se recusam a acreditar na palavra do Senhor. As pessoas, elas são regidas por situações terríveis nas suas vidas, se usando, daquilo que a sociedade, através dos seus ritos, os seus costumes, costumam praticar. Jesus certa vez condenou ali os judeus, condenou os judeus, os fariseus, os religiosos, os próprios judeus, pelos costumes que eles tinham, pervertendo às vezes a própria palavra de Deus por conta da prática dos seus costumes. Nenhuma influência de determinada região, ou de determinado povo, ou de determinada situação, pode nos influenciar ao ponto de nós mudarmos aquilo que a palavra de Deus diz. Então, não deixe que costumes, rituais, te iludam e te enganem em relação àquilo que Deus ensina. Deus ensina a verdade, e Ele exige que a verdade seja praticada pelas nossas vidas, porque todo aquele que vive a mentira, vive à mercê do diabo, que é o pai da mentira, segundo o próprio Jesus. Então as influências das trevas, elas acontecem ainda nos dias de hoje, e você precisa ficar atento para você não ser influenciado por isso. Existe uma grande diferença entre possessão, opressão e influência das trevas. Uma situação leva a outra situação. Então você deve perceber isso, compreender que esse mundo existe, para que você saiba lidar com esse mundo, para que as coisas são de Deus aconteçam. Compreenda também, eu achei interessante, nós louvamos aqui uma canção que dizia que o nosso Deus é maior, que o nosso Deus é maior que o nosso inimigo, que os nossos inimigos cairão porque o nosso Deus é maior. E essa é uma verdade também, embora nós, irmãos amados, compreendamos o mundo espiritual, nós sabemos que Deus rege o mundo. Então você não tem medo, do poder do inimigo, porque o poder do nosso Deus é extremamente maior, infinitamente maior do que aquele poder que o nosso inimigo tem. Então quando a gente, é interessante, irmãos, porque, sabe, às vezes determinadas coisas que nós falamos ou que nós ministramos, a gente tem que ter muito cuidado, porque, obviamente Satanás, Deus, separou na Bíblia pouquíssimos versículos, alguns versículos apenas, para contar a história do diabo. Ele é insignificante, ele é irrisório em relação a Deus, em relação àquilo que nós devemos aprender de Deus, Você tem que aprender muito a respeito de Deus, porque Deus domina qualquer coisa e domina também as trevas. Mas ao mesmo tempo nós não podemos ignorar que Ele existe, que esse mundo existe, que esse mundo espiritual existe, e nós devemos sempre nos lembrar que, independentemente da existência desse mundo, o nosso Deus é sempre maior do que as trevas. Foi lançada uma palavra de maldição sobre a sua vida, Deus quebra essa palavra de maldição, porque Ele é maior do que a maldição. A palavra de bênção de Deus é maior do que a palavra de maldição. Se você tem sobre a sua vida um jugo, uma situação, algo que vem de gerações em gerações, saiba que Deus quebra este mundo, porque Deus é mais poderoso do que tudo aquilo que aconteceu durante as suas gerações, influências que vieram de geração em geração sobre a sua vida, Então, sabe, a grandeza de Deus, o poder de Deus é aquele que rege o mundo e rege a sua vida. Portanto, o seu inimigo tem que estar sempre debaixo dos nossos pés. Sempre assim. E você, sabe,
Você não dê ouvidos, sabe, a determinadas ministrações que valorizam as trevas, que valorizam, sabe, o poder das trevas, dizendo que você tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado com aquilo, que você, não deve fazer isso, no mundo espiritual, deve fazer aquilo. Você simplesmente tem que obedecer a palavra. Não tenha medo. Não tenha medo daquele que quer te destruir, porque ele não pode te destruir. Não tenha medo daquele que quer te matar, porque ele não pode te matar. Não tenha medo, simplesmente avance nas coisas que são de Deus, porque o teu Deus, Ele é poderoso o suficiente para te guardar e para te proteger e para cuidar de você durante toda a tua história. Porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. É a promessa de Deus para as nossas vidas, é a promessa de Deus para as nossas histórias. E aquela mulher, ela pediu a Jesus que expulsasse o espírito que estava sobre a sua filha. E Jesus ouviu aquela mulher e respondeu para ela e disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher foi até Jesus, ajoelhou a Jesus, pediu a Jesus, e Jesus falou assim: olha, não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Comparando aquela mulher com um cachorrinho. E a gente tem que lembrar, irmãos, um contexto histórico e atual também, porque naquela época, que era muito mais ritualista do que hoje, os não-judeus, as pessoas que eram, não eram ali pertencentes ao povo de Israel, eram consideradas pelos próprios judeus como cães sarnentos, Você imagina, Cães sarnentos, era essa a comparação, que os judeus faziam em relação àqueles que não eram, pertencentes ao povo de Israel. E Jesus usou uma comparação parecida, embora fosse assim em menor intensidade, mas Jesus, colocou sobre aquela mulher uma palavra dura, uma palavra difícil, dizendo: eu não vou abençoar a sua filha. Eu não vou abençoar a sua filha, porque não convém dar aquilo que eu vim dar para os filhos de Israel, para aqueles que não são da nação de Israel, ou seja, os gentios. E obviamente, irmãos, nós devemos compreender e entender que Jesus veio para aqueles que eram seus, diz a palavra do Senhor. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Mas eles não o receberam, Portanto, foi estendida e estabelecida ali a bênção de Deus para todas as nações. Que era a parábola, das bodas de casamento, onde o pai do noivo mandou ali os seus servos convidarem ali os convidados, chamarem os convidados para a festa, e todos os convidados rejeitaram ir à festa, dando uma desculpa. E ali o pai do noivo falou assim: então vão pelas encruzilhadas, vão pelos vales, e todos aqueles que vocês encontrarem, vocês chamem para a festa de casamento, porque os convidados não eram dignos da festa. Devemos compreender, irmãos amados, que o poder de Deus sempre foi determinante para o povo de Israel, mas sempre existiu uma palavra de Deus, prometendo ali um alcance muito maior em relação à própria nação de Israel, que era o povo escolhido por Deus. Era a nação santa, escolhida por Deus para vivenciarem ali as grandes e maravilhosas promessas de Deus, embora Deus sempre anunciando, principalmente através do profeta Isaías, a amplitude
dessa bênção maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas, através do nascimento do Filho de Deus. E, irmãos, existem algumas passagens bíblicas que nos ensinam, irmãos, sabe, uma questão muito importante da nossa vida, que é a perseverança. As pessoas não são pacientes. As pessoas, hoje em dia, elas são pessoas afoitas, que querem que Deus realize ali sobre as suas vidas, sabe, as coisas, as próprias promessas dele, na medida em que se pede. As pessoas não conseguem esperar, porque esperar não é fácil, irmãos. Você vai num lugar onde você tem que esperar, você já fica ansioso, fica ali, todo querendo ali resolver logo a questão. Esperar não é fácil verdadeiramente, em qualquer circunstância. Mas as coisas que são de Deus, elas são diferentes. Nós temos que saber esperar. Nós temos que saber esperar a hora da bênção. E nós temos que também, irmãos, sermos perseverantes, colocando sobre Deus a nossa fé, sempre a nossa fé, para que possamos mover o coração de Deus em algo que Ele não realizou ainda nas nossas vidas, e que nós não somos os próprios impedimentos de acontecer. Quando nós somos os impedimentos da bênção de Deus, nós temos que mudar. E quando nós não somos os impedimentos de Deus, nós temos que convencer Deus a nos abençoar, pedindo a Ele que faça, nos mostrando perseverantes, para que a nossa fé e a nossa perseverança convençam o coração de Deus a nos abençoar. Nós não podemos desistir, irmãos. Eu sempre falo que aquele que desiste de algo na sua vida está dizendo que Deus é incapaz de resolver a questão. Aquele que desiste está dizendo que Deus não é capaz de abençoar. Aquele que desiste está dizendo que Deus é pequeno, para fazer algo que é necessário. Então nós não desistimos, embora nós nos entristeçamos, embora às vezes nós nos sintamos fracos, às vezes nos sentimos angustiados, mas nós nos levantamos para viver aquilo que Deus deseja. Nós nos levantamos para lutar, irmãos, para lutar e acreditar que Deus pode resolver. Algumas pessoas, irmãos, acham que têm fé, e acham que a sua fé, ela pode ser medida por situações que são muito simples e banais às vezes. Mas a nossa fé, ela é expressa em todos os momentos da nossa vida. Em qualquer circunstância quaisquer circunstâncias das nossas vidas, a gente deve demonstrar a fé, porque a fé é um motor que convence o coração de Deus a fazer algo, para as nossas vidas. Quando nós vivemos pela fé, nós não vivemos somente pela misericórdia de Deus, porque as pessoas, elas costumam viver pela misericórdia de Deus simplesmente, somente pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é um fundamento para as nossas vidas, é fundamental, mas nós devemos viver baseado na fé, acreditando, que Deus pode realizar, acreditando que Deus pode fazer. E se você pegar exemplos bíblicos, irmãos, se nós pegarmos as palavras de Jesus, as situações de Jesus, você vai encontrar aquela mulher, com hemorragia, com fluxo de sangue, que disse: se eu tocar nas vestes dele eu serei curado. Do cego de Jericó, quando Jesus passou, e ele continuou clamando, Jesus estava longe, ele continuou falando, até que Jesus parou e falou: chamem ele aqui.
O centurião que clamou pelo seu servo, quando disse a Jesus, quando Jesus falou, eu vou lá curar, e o homem falou, não, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, somente fale e ele será curado, somente ordene e ele será curado, porque eu sei o que é ter autoridade, porque eu tenho autoridade sobre 100 homens, eu mando e eles fazem, então mande e ele será curado. E Jesus falou, eu nunca vi uma fé como deste homem aqui em Israel. Um homem romano, um centurião romano, centurião, comandante de 100, né? Disse palavras, né, que Jesus não tinha ouvido ainda no meio da nação escolhida por Deus. E nós devemos mexer com as nossas vidas, irmãos. Nós devemos acreditar com as nossas vidas, acreditar nas nossas vidas de que nós podemos sim ter fé. Né? Ter fé não significa ser um bobão. Ter fé não significa, né, que você não tem discernimento. Ter fé significa que você ouve a palavra e você luta para aquela palavra, para que aquela palavra se cumpra, porque Deus, né, é aquele que falou, porque Deus é aquele que prometeu. E aí, né, você não pode simplesmente se lembrar das palavras de promessa, mas você tem que se lembrar das palavras onde Deus te orientou, né, a viver uma vida junto com Ele, né, porque ter fé é acreditar, então é viver pela fé. Se nós vivemos pela fé, nós somos fiéis a Deus, porque Deus ensinou que nós temos que ser fiéis. Então nós vivemos pela fé, vivemos fiéis para viver o que? As promessas, para viver aquilo que Deus falou em relação a tudo aquilo que Ele pode fazer por nós, porque nós acreditamos, porque nós, né, fazemos aquilo que Ele manda, porque nós, né, vivemos segundo a palavra, vivemos segundo a palavra de Deus, né? As pessoas, elas esmorecem muito facilmente. E olha, irmãos, eu não vou dizer para você, esmorecer não significa que você não se entristeça. Esmorecer não significa, sabe, que você, em determinado momento da sua vida, você se sinta fraco. Esmorecer significa o quê? Quase que morrer nos seus sentimentos. Quase que morrer por conta dos seus sentimentos. Eu sempre falo, irmãos, que nós não somos dominados pelo nosso sentimento. Nós não podemos deixar nos dominar pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos nos enganam. Os nossos sentimentos nos fazem agir muitas vezes, né, de forma pecaminosa. Os nossos sentimentos nos fazem às vezes falar palavras que não deveríamos falar. Os nossos sentimentos não podem te motivar a fazer nada disso que eu falei aqui. Você deve se controlar, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que se move, é aquele que, né, faz com que você se levante e faz com que você se lembre daquilo que você deve ser e daquilo que você deve falar. Você fecha os seus lábios. Você não pratica aquilo que você muitas vezes quer praticar, simplesmente porque Deus está contigo. Simplesmente porque você não pode fazer, porque Deus é aquele que rege a sua vida. Porque você é fiel, você não pode fazer. Porque você tem fé, né? Eu sou fiel porque eu tenho fé, porque eu acredito, então eu faço, né? Eu pratico, né? E essa fé move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Ser dominado por um espírito fraco, né? O espírito que eu digo é você mesmo, pela sua alma que está fraca, né? Não é um bom sinal, porque nós nos levantamos sempre
nos levantamos sempre e nos levantamos sempre para avançar, porque Deus está conosco. Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está conosco, né? No momento de luta, de aflição, no momento de fraqueza espiritual, se aproxime de Deus e fale para Ele: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E se levante, porque se você permanecer prostrado vai ser muito mais difícil. Lute contra você mesmo, se levante, porque Deus vai te ajudar. Você não pediu, Deus vai te ajudar. Então se levante, faça primeiro, né? Demonstre a sua fé se levantando. Demonstre a sua fé acreditando que Deus vai te ajudar. Então eu já me levanto. Então eu já me levanto. Então eu já vou em frente. Às vezes numa caminhada árdua, mas eu vou em frente. Porque o melhor de Deus sempre estará em frente. O melhor de Deus sempre estará avante de você, porque a cada dia que você evolui na presença de Deus, mais manifestações de Deus acontecerão na sua vida, né? Mais manifestações de Deus acontecerão na sua vida. Jesus, né? A gente olha essa palavra de Jesus, que ele disse à mulher, né? Como ter forças, né? Para podermos ainda, sabe, no momento de luta e angústia, nos levantar, para ainda assim falar para o Senhor: não, Senhor, eu acredito em Ti. E aquela mulher deu uma resposta surpreendente quando ela disse, a mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eu acho que uma das grandes virtudes, uma das grandes virtudes do homem que alegra o coração de Deus é a humildade. Quando eu digo humildade, irmãos, eu não digo aquela, muitas vezes, aquela pessoa é uma pessoa humilde. Essa expressão, às vezes, ela retrata, né, às vezes, né, irmãos, obviamente não são todas as pessoas, mas às vezes retrata, né, um sentimento de pobreza. A pessoa fala que é uma pessoa humilde porque ela é pobre. A nossa humildade, ela não representa o tamanho, né, da riqueza que nós temos, a riqueza neste mundo, porque a riqueza maior é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele nos convence e nos ensina e nos faz ser movidos, né, segundo aquilo que era Jesus, né? Então a humildade, irmãos, faz com que nós nos coloquemos, né, no lugar aonde nós devemos estar, porque nós não somos medidos pela quantidade de bens ou dinheiro que nós temos. Nós somos medidos por Deus por isso. Nós somos medidos por Deus, né, do tamanho da nossa fé, né, de como nós amamos a Deus, de como nós lutamos, de como nós queremos mudar e ser melhores e vencer, né, os sentimentos, vencer, né, muitas vezes a índole, né, vencer muitas vezes, né, determinados trejeitos que vieram de um passado terrível, muitas vezes ensinado por pai, né, coisas ruins ensinadas pelos pais, pelas mães, ou experiências ruins que os pais e as mães deram para os seus próprios filhos, né? Então nós somos medidos, irmãos amados, por aquilo que nós somos,
em relação a Deus. Porque é isso que é importante para Deus. O que importa para Deus é aquilo que você é em relação a Ele. É isso que Ele busca. Ele te mede por isso. Tanto é que quando nós nos achegarmos até Cristo no dia derradeiro da nossa vida, ou pela morte, pela nossa morte, ou pelo arrebatamento da igreja, nós vamos ser medidos por aquilo que nós fomos em relação à palavra, não em relação aos costumes, não em relação àquilo que o mundo diz que nós devemos ser, não aquela figura de uma pessoa boa que o mundo diz que é. Porque o mundo diz, o mundo, ele caricata, uma pessoa boa, mas, aquilo que nós somos, nós devemos ser caricatados, pela palavra, por aquilo que Deus ensinou, por aquilo que Deus fala, sabe? Sempre, irmãos amados, sempre, sempre. Então se convença, sabe? Se convença, de que o bom caminho é o caminho que Deus determinou para a sua vida. Não importa o tamanho das lutas, não importa o tamanho da dificuldade, importa que você viva segundo aquilo que Deus falou, Eu achei assim, de extrema sabedoria, aquilo que a Dori ministrou aqui hoje, quando ela falou a respeito do deserto, Que o deserto não é lugar de moradia, mas é lugar de passagem, E é interessante porque algumas pessoas podem estar passando no deserto aí, Não tente fazer morada no deserto. Não tente fazer morada no deserto. Você vai morrer. Você vai morrer, você vai se afundar no seu sofrimento, na sua angústia, porque você resolveu parar. Porque você resolveu ficar ali, no lugar de sofrimento, de angústia, quando você tem que se levantar para avançar e para viver as coisas que são de Deus sempre, e sempre, e sempre, sabe? E você sempre conseguirá chegar no seu destino, atravessando a dificuldade para chegar no lugar que Deus tem preparado para você. É interessante, irmãos, porque deixa eu perguntar aqui para os irmãos aqui, todos que estão aqui, se os irmãos querem ser cheios do Espírito Santo, todo mundo vai responder, eu quero, eu quero, eu quero. Mas existe um caminho para trilhar para sermos cheios do Espírito Santo, que é a oração, adoração, constante busca, sabe? Entrega, sabe? Existe um caminho para trilhar, mas as pessoas querem, mas as pessoas às vezes não conseguem trilhar este caminho, porque não tem fé suficiente, porque se deixam envolver, pelos problemas, pelas coisas que são do mundo, ou então porque simplesmente se enganam e não querem pagar um preço, que muitas vezes é um preço leve. Orar é um preço leve, buscar a Deus é um preço leve, é um preço de resposta, de alimentação para as nossas vidas espirituais, é um preço que nós temos que trilhar para sermos cheios do Espírito Santo, para vivermos as coisas grandes de Deus nas nossas vidas. Portanto, esteja atento àquilo que você é, esteja atento ao molde que você está disposto a ser, Esteja atento, ao preço que você está disposto a pagar, E às vezes as pessoas falam, preço que está disposto a pagar, As pessoas acham que é um preço de sofrimento, mas não é desse preço que eu estou falando, O preço que eu estou falando é um preço de obedecer, de obediência, de busca, de perseverança, de fé. É esse o preço que nós temos que pagar.
Não, preço de sofrimento. Ah, para ser cheio do Espírito Santo de Deus eu tenho que sofrer. Não, você tem que viver Deus. Em todos os momentos da sua vida, caminhando pelo deserto ou não. Né? Você tem que estar disposto, né, para vivermos essas coisas todas, né? Se você olhar os grandes homens de Deus, a gente usa essa expressão, os grandes homens de Deus são verdadeiros homens de Deus famosos, que fizeram uma obra, né, de alcance de milhões de pessoas, né? Se você olhar essas pessoas e as palavras que essas pessoas ministraram, você vai entender uma profundidade tremenda em relação àquilo que o nosso caráter deve ser em relação a Deus. Essas pessoas não se preocupavam, né, esses grandes homens de Deus, elas não se preocupavam com o tamanho da igreja, muito pelo contrário, às vezes não tinham nem igreja. Billy Graham era um homem que pregava a multidões e multidões e multidões e multidões, não se importava com igreja. Ele era um homem que alcançava multidões, né? E vivia, essa era a vida dele, alcançando multidões, né? E hoje, né? E hoje é diferente, sabe? Hoje nós vemos coisas diferentes, sabe? Pessoas que hoje pregam o evangelho e você fica em dúvida se o evangelho que ele está pregando, né, é um evangelho que sai do coração dele ou é um evangelho que tem outros interesses, embora seja o evangelho. Você ouve as palavras, né, e você entende uma ministração da palavra de Deus, mas você, né, ainda assim você não, pelo menos eu sou assim, ainda assim eu olho e às vezes não sou convencido, né, pela sinceridade da ministração, pela sinceridade da pregação, pela sinceridade daquele que está pregando, diferente de diversos homens de Deus que a gente viu por aí, né? Então, sabe, irmãos, nós não podemos ser diferentes daquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Quando a mulher falou a respeito das migalhas, né, que, né, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, Jesus falou para aquela mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio saiu da sua filha. Por causa desta palavra. A motivação de Jesus foi aquela palavra. Por causa daquela palavra, a motivação foi essa. A mulher do fluxo de sangue: se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela foi e tocou, e Jesus falou: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Uma multidão apertava Jesus, uma multidão tocava em Jesus, uma multidão, tentava ali abraçar Jesus, e aquela mulher falou: se eu somente tocar na barra das vestes dele, e ela foi talvez se arrastando. O cego de Jericó, irmãos amados, disseram para ele assim: para de gritar porque ele já foi. E quando falaram para ele: para de gritar porque ele já foi, ele começou a gritar mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto, dizendo e anunciando que Jesus era o Messias, quando ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico imaginando as cenas, sabe? Eu fico imaginando as coisas acontecendo, e eu fico imaginando a reação de Jesus quando via uma situação dessa, sabe? Porque eu creio que era uma situação assim, irresistível. Era irresistível para o Senhor. Eram situações irresistíveis, ele não conseguia resistir, né? O cego, ele parou. Ele já tinha passado em frente ao cego. Ele parou e foi embora. Ele passou em frente ao cego, viu o cego e foi embora. Então, são coisas irresistíveis. Será que você consegue motivar coisas irresistíveis a Deus? Será que você consegue, sabe, fazer coisas que o Senhor vai olhar para você e falar assim: eu tenho que abençoar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu fico pensando, sabe, quando Jesus falou assim: não, eu tenho que fazer. Por conta de atitudes, irmãos, sabe? De atitudes. Hoje talvez seja dia de você olhar para você mesmo e falar para você mesmo assim, para Deus, falar para Deus assim, né? Não é pecado, eu vou falar, não é pecado, é um desejo. Talvez você tenha que falar para Deus assim: Senhor, eu quero ser irresistível. Senhor, eu quero ser irresistível. As minhas palavras, eu quero que sejam irresistíveis a Ti. As minhas atitudes, eu quero que sejam irresistíveis a Ti. Ou seja, a resposta de Deus. Você está dizendo, e olha, irmãos, quando você falar para Deus, toma cuidado, porque você vai falar para Ele assim: Senhor, eu quero que a Tua resposta seja baseado naquilo que eu sou. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Eu quero, Senhor, que a Tua resposta seja uma resposta por conta do que eu sou. Não tenha medo, irmãos. Pode se comprometer, você vai conseguir cumprir. Só que você vai ter que vencer você mesmo. Sabe? Porque é como no culto de Ano Novo, né, irmãos? No culto de Ano Novo, as pessoas chegam assim e começam a falar para Deus: Senhor, o ano que vem eu vou ler a Bíblia. Senhor, o ano que vem eu vou orar mais. Senhor, o ano que vem eu vou deixar de fazer isso. Senhor, o ano que vem eu vou começar a fazer isso. As pessoas fazem isso para Deus. No dia 31, culto da virada, faz um monte de promessa para Deus, e Deus está lá ouvindo. No dia 1º, ela já esqueceu tudo. Já esqueceu o que prometeu, já esqueceu o que tinha que fazer, já esqueceu o que não tinha que fazer, já esqueceu tudo. Porque foram atitudes baseadas na emoção. Na emoção, quando as nossas atitudes têm que ser baseadas nas nossas decisões e fé. Sabe? Não faça nada, não entristeça o coração de Deus falando coisas que você não vai fazer. Se você fala que vai fazer, você tem que se esforçar para aquilo acontecer. E nós, irmãos, temos sempre que falar para Deus que nós vamos mudar. Não existe ser humano nesta igreja hoje, para ser mais restrito, né, irmãos? Para ser mais restrito. Não existe ser humano nesta igreja hoje que não precise falar para Deus: Senhor, eu vou mudar isso. Senhor, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Faz parte
da nossa evolução espiritual, a mudança, a evolução. A mudança e a evolução. Para que você possa ser uma pessoa abençoada pelo Senhor. A mulher chegou na casa dela. O que tinha acontecido, irmãos? Jesus falou, o demônio saiu. Ela chegou lá, o que tinha acontecido? Estava lá a filha liberta. Estava lá a filha liberta. Estava lá a filha liberta. Nós temos que acreditar e acreditar e acreditar. O centurião também voltou lá para casa, o servo dele estava curado, O centurião falou, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mande só que ele seja curado, ele vai ser curado. Jesus falou, não vi fé do tamanho deste homem ainda em Israel? Seu servo foi curado. E ele voltou lá e o servo estava curado. O servo estava curado. Eu não quero terminar logo, irmãos, mas, existem situações na nossa vida. Eu sempre ensino assim, Você já me ouviu falar isso. Você deve orar a Deus e buscar a bênção de Deus. E você só para de buscar a bênção de Deus quando Deus cumprir aquilo que você está buscando, ou quando Deus falar, eu vou fazer. Aí você pode parar de orar. Porque quando Deus falar assim, eu vou fazer, se você continuar orando, talvez a sua fé seja pequena. Se Deus falou, eu vou fazer, pode parar de orar. Se Deus não falou, eu vou fazer, continua orando. Essa é a chave de quando você deve parar de orar ou não, por determinada situação. Porque nós somos perseverantes. A mulher que ficava todo dia na porta do juiz Inico lá, Senhor, julga a minha causa, Senhor, julga a minha causa, Senhor, julga a minha causa. O juiz falou assim, deixa eu julgar logo a causa dessa mulher para ver se ela sai da minha porta. Quem sabe Jesus esteja esperando, que você esteja sendo tão insistente que ele fala assim, vou abençoar logo essa pessoa aí. Quem sabe? Nós temos que aprender a ser fiéis a Deus. Aprenda, para a glória do santo nome do Senhor. Fique de pé, eu vou orar por você agora.